Fusão cultural, força militar, incentivo às ciências, Alexandre o Grande, o helenismo e o Império Macedônico. E vamos então a um tema bastante interessante, conhecido como helenismo, também Império Macedônico, especialmente pelo seu personagem principal, Alexandre o Grande, o grande conquistador que vai conseguir unificar Oriente e Ocidente. Bom, as principais características aí da Macedônia, a Macedônia ficava lá, era um reino que ficava ao norte da Grécia, que já era uma civilização constituída e bastante influente no mundo inteiro. A Macedônia era uma monarquia, tinha já um rei, portanto poder centralizado na figura do rei, e era bastante inspirada especialmente pela cultura grega. Então já tinha ótimas relações com os gregos, falando-se culturalmente. O rei da Macedônia era o Felipe II, que vai ser o pai do Alexandre o Grande, Então, quando ele morre, o Alexandre acaba assumindo, e é este o personagem histórico que vai acabar entrando principalmente para a história como um dos grandes conquistadores do planeta. Bom, seguindo aqui então a conquista da Grécia, como que a Macedônia conquista o grande reino, a civilização grega. A Grécia acaba entrando numa crise, ela fica bastante enfraquecida, especialmente pelas disputas internas. Depois lá da guerra contra os persas, os gregos começam a guerrear entre si, Esparta contra Atenas, contra Tebas. Então as várias ligas começam a se destruir, e lógico que o Felipe II lá da Macedônia fica só olhando, e a hora que ele vê que a Grécia está bastante enfraquecida, ele organiza a sua força militar e acaba fazendo a invasão à Grécia, portanto dominando grande parte do território grego. Parte desse território foi conquistada a partir da força militar, com certeza, Justamente as partes que estavam mais enfraquecidas. O uso da força militar sempre muito importante ali, na história antiga, mas também parte foi um controle diplomático, aonde o Felipe II ele conversava com algumas das cidades-estados gregas, e conseguia trazer elas para o lado do Império Macedônico, tendo em vista o enfraquecimento da Grécia como uma civilização unificada. E aí então nós vamos ter início ao Império de Alexandre após a morte do Felipe II. Seu filho assume, e aí começa uma grande expansão ao Oriente. Essa vai ser uma das grandes marcas do Império de Alexandre, a sua expansão ao Oriente, e nas regiões que eram estratégicas, regiões que poderiam haver conflitos ou resistência, Alexandre sempre colocou cargos militares ali justamente para proteger estas regiões. E ele também continuou com a política de alianças com os governos locais, mantendo então de certa forma os governantes locais. Ele fazia com que o seu governo, o seu império fosse aceito entre as comunidades, vamos dizer assim, comunidades que foram dominadas. E aí surge então uma das grandes marcas do helenismo e do Império de Alexandre o Grande, que é a fusão cultural, a fusão da cultura grega. Inclusive Alexandre foi criado na cultura grega, e a cultura, principalmente a cultura oriental. Ele conseguiu fazer uma grande interligação no Império, principalmente a partir das estradas, ligando todo o grande Império da Macedônia, e aí novamente voltamos à fusão cultural, que é a junção da cultura grega, extremamente importante para o Ocidente, com as culturas orientais. Aqui eu vou fazer o símbolo especialmente dos persas, que foi um dos grandes impérios que Alexandre conseguiu trazer para si. Então não há uma imposição cultural, de certa forma, há uma movimentação cultural. E inclusive vai ficar muito conhecido pelo incentivo às ciências, e aí é uma grande influência realmente dos gregos e também dos persas,
a ideia de que a ciência pode explicar o mundo. E também o helenismo vai ficar muito conhecido principalmente pela arte grega, a representação, né, do ser humano, a representação da arte extremamente realística. E, sem dúvida, o maior dos símbolos deste período é a Biblioteca de Alexandria, a maior biblioteca da Antiguidade. Fantástica. Bom, a queda de Alexandre, de todo o Império, vai se dar a partir da morte dele mesmo. Então, a morte deste indivíduo, né, deste líder do Império, vai acabar gerando a fragmentação deste Império que era gigantesco, que vai ser dividido principalmente entre os seus generais. Então os generais vão começar a entrar em disputas por esses territórios e vai haver inclusive aí a instituição de guerras civis, porque não há mais aquela liderança de Alexandre. Então nós teremos várias regiões querendo tornar-se independentes, haverá realmente um grande reboliço no Império de Alexandre o Grande e que vai enfraquecê-lo, assim como enfraqueceu a Grécia. Eis que finalmente Roma vai invadir o Império Macedônico e vai dominar, e depois se tornando o grande império da antiguidade. Então termina assim, resuminho rapidinho aí para você. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like, aproveita e se inscreva. E ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Acesse esse e outros materiais no meu site historiaaoquadrado.com. Eu sou o professor historiador Giovanni Bernini. Deixe sugestões nos comentários.